E aí, gurizada da eletrônica, pessoal que tá começando a mexer com Arduino, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre leitura de pinos digitais com o Arduino, tá? Seguinte, pessoal, hoje eu quero deixar claro que os vídeos que estão sendo feitos são exatamente para as turmas de eletrônica que não estão conseguindo atingir o objetivo com programação e integração eletrônica. Então é bem interessante, caso vocês não entendam alguma coisa, venham e passem de novo o vídeo para poder entender, caso tiver alguma dúvida, ok? Então é o seguinte, aula de leitura de pinos digitais com Arduino, beleza? Seguinte, pessoal, hoje a gente vai aprender uns códigos para poder ler os pinos digitais, qual é a tensão que está entrando nesses pinos digitais e ver como é que ela se comporta em relação à leitura do Arduino. Como é que ele lê, como ele faz para saber qual é a tensão máxima ou mínima e como é que ele faz para ler se, por exemplo, tu botar um botão e apertar o botão, como ele faz para saber que esse botão está sendo apertado, etc. Vocês vão ver ao longo do caminho. Seguinte, eu fiz aqui um breve esquema, tá, do que vai ser feito aqui no Arduino, ok? Ó, seguinte, pessoal, esse aqui, tá, é o Arduino, e esse aqui é como se fosse a tela do computador, e a gente vai simular um botão aqui, tá, como pull up. Pull up é quando tu coloca um botão acima de um resistor e abaixo do resistor tu bota o terra. O que acontece? Quando tu aperta o botão, ele dá o up do sinal, ou seja, o 1 ou o mais 5. Ok? Então quando tu aperta o botão, ele joga a tensão máxima no pino, não deixando ver esse terra que está aqui. E quando tu solta, como ele não vê tensão nenhuma, ele vê apenas o terra aqui, ó. Então o pull up significa tu dar um pulso e ver o acima, ou ver acima, no caso, pull up seria ver a tensão máxima, ok? Então quando a gente aperta, ele vê a tensão máxima. O que significa isso aí? Para essa parte analógica aqui, ou seja digital, quando a gente aperta o botão, logo aqui, ó, aparece o que? 5 volts. Se a gente tiver com uma alimentação de 5 volts, ele vai aparecer 5 volts. Se tu soltar, aparece 0 porque ele vê essa referência aqui, como a gente viu, tá? Em setores digitais é assim que funciona. Só que assim, ó, o Arduino, ele vai entender o que quando tu tá fazendo isso? Essa escala que tá aqui do lado, ó. Tu tem no máximo 5 volts e no mínimo 0 volts. O Arduino vai ler os 5 volts como 1 e os 0 volts como 0. Por quê? Porque ele é booleano. O que significa o booleano? Ele é binário, tá? Ele lê a tensão máxima como 1 e a tensão mínima como 0. Então, praticamente, quando tu apertar aqui, se tu mandar imprimir o que está acontecendo, ele vai imprimir ou 0, que é quando o botão não está pressionado, ou 1, quando ele está pressionado, tá? É basicamente isso aqui. Isso aqui é o RX-TX, né? Que é o receptor e transmissor da serial, ok? E aqui é como se fossem as barras dos pinos digitais junto com o terra do circuito. Tá ok? Eu até inclusive esqueci de colocar o terra ligado ali, mas tudo bem. Esse terra aqui vai ser o terra do Arduino e assim sucessivamente, tá? Então essa é a ideia aqui. Eu preparei um código aqui para vocês entenderem melhor. Ok, eu vou abrir ele aqui para vocês. Bom, eu vou dar um zoom aqui para poder ver melhor como é que funciona aqui, beleza? Vou dar um zoom. Beleza, então. Seguinte, nessa leitura, sempre a gente tem que lembrar que no Arduino a gente tem que fazer o que? Botar o void setup, que faz o que? Ele seta ou ele ajusta a placa, né? Ele acaba fazendo com que a placa fique configurada com o que tu faz e isso é executado uma vez só. Então nesse void setup, lembrando, né? O que a gente vai fazer? Aqui em cima, ó, tá bem escrito. Vamos denominar um pino 10 digital como entrada. Por que entrada? Por quê?
Na entrada, a gente vai ler um dado e não escrever um dado, ok? Então a gente está lendo a entrada se ela é 0 ou 1, ou se ela é mais 5 ou 0 volts, ok? Então no Arduino, no caso, é 0 ou 1. Se ela é 0 ou 1, se eu estou apertando ou não estou. Então a gente define essa entrada como input, que é, no caso, a entrada. Então a gente vem aqui, usa esse termo aqui, pinMod, tá? Que é para definir o pino, 10, input de entrada. Beleza. Agora o meu sistema já sabe que esse pino 10 é de entrada, então ele está recebendo um dado. Ok, o que a gente vai fazer agora para poder ler esse dado que está acontecendo aqui? A gente sabe que são duas possibilidades, ou ele vai ser 0 ou 1, ok? Esse número não tem vírgula, não tem fração, não tem nada. A gente pode perceber que esse número então é um número inteiro, ok? Beleza, a gente vai anotar que esse valor, então, como está escrito aqui, será 1 ou 0. Declaramos, já que vamos ler um inteiro, vamos declarar uma variável chamada leitura como inteira, tá? E vamos colocar essa variável lendo o pino 10 digital. Como é que funciona? Aqui, ó, mais embaixo, a gente declarou, tá, a variável leitura, ok? Que era a que a gente queria. E ela é uma variável inteira agora. Então ela está sendo uma variável só inteira. Que vai ser igual ao quê? Essa API aqui, ó. Esse código. Que é um código especial do Arduino. Que ele faz o quê? Ele lê pinos digitais. O que acontece aqui, ó? Digital read. Ou read. Ok? Ele pega o pino digital e lê. Seria read em inglês, ok? E aí dentro de chaves, tu vai especificar qual é o pino que tu quer. No nosso caso é o 10, eu poderia botar aqui 11, poderia botar 3, poderia botar 4. No nosso caso é o 10, ok? Beleza. Olha o que está acontecendo agora. Ele está fazendo esse void loop aqui, que é a sequência de instruções que a gente tem que fazer. Que vocês lembram, é o loop, vai sempre fazer as instruções do nosso código, ok? Então lembrem que sempre que ele faz a instrução, ele volta para o começo, e volta para o começo, faz a instrução, volta para o começo, faz a instrução, volta para o começo, num loop infinito, como se fosse um ciclo infinito. Então imagina que a cada momento que ele passa por essa função, o que ele está fazendo? Ele está indo lá no pino digital 10, vendo o que está lá e armazenando em leitura. Volta, armazena em leitura. Volta, armazena em leitura. Toda hora. Ok? Agora, essa palavra aqui, leitura, vai ter o que? Dentro dela vai estar o estado do nosso pino digital. Ou seja, no caso aqui, será no caso o botão, né? Vou voltar ali para vocês verem. Aqui, ó. Se esse botão estiver pressionado, o pino... Ah, pessoal, tive um erro aqui, tá? Conectei, no caso, o pino errado, não é esse pino aqui. Eu vou até corrigir agora com a borracha aqui. É no pino 10. Tá ok? Bom, vamos corrigir aqui, tá? Pino 10. Beleza. Só pra gente ter uma noção, beleza? Então, ele tá vendo que no pino 10 ele tá entrando ou 0, que no momento agora, ou então se eu apertar vai entrar 1. Então ele tá toda hora lendo esse pino, todos os minutos, né? Muito rápido, fazendo isso muito rápido. Então toda vez que ele lê, ele tá vendo aqui agora, leitura do pino 10 tá em tal estado, tá em tal estado, tá fazendo esse loop. O que eu posso fazer com essa variável leitura agora? Eu posso usar ela para fazer alguma função. Como por exemplo, se eu apertar o botão, eu quero que me imprima na tela 1. Ou eu quero que me imprima na tela botão pressionado. Eu vou lá e faço aquele sisteminha assim, ó. Se ou if leitura for igual a, vou botar entre aspas aqui, 1, que no caso seria se ele tivesse pressionado,
eu vou imprimir. Posso imprimir em algum lugar. No caso, vamos usar então para imprimir numa serial, ou lá na serial lá. Vamos ver, serial.print ln new line, que é para dar um espaço, ele passa o cursor para baixo. Aí eu vou botar aqui, no caso, para ele imprimir botão pressionado. Ok. Fechei. Caso não, else serial.print ln zero. Ok. Bom, o que está acontecendo aqui? Vocês notam que se eu não pressionar o botão, ele vai sempre me imprimir zero. Ou podemos botar aqui também, ó. A gente pode botar aqui sem problema. Botão solto. Ok? Então, por exemplo, e vamos dar um delayzinho aqui para ele não fazer isso muito rápido. Delay de 1 segundo, tá? Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai estar lá lendo, inteiro leitura, vai ler o pino digital aqui. E lá no pino digital, por exemplo, se eu tiver 0, tá? Que no caso não é igual a 1, ele vai pro meu ramo else aqui e ele vai escrever o botão solto de 1 em 1 segundo. Quando eu pressionar o botão uma vez, ele vai lá e vai dizer, a leitura é igual a 1, realmente. Ele vai lá e vai escrever botão pressionado, ok? Lembrando que para usar a variável serial, vocês têm que botar junto aqui, ó, iniciando a serial ponto begin, tá? Serial begin, botou o L. E aí vocês botam a velocidade, que é essa velocidade padrão aqui, é ok. Beleza? Então vocês iniciaram a serial, que no caso é aquele uso da tela aqui do Arduino para saber o que está acontecendo. Então beleza, é isso aí, pessoal. Ele está pegando a variável, lendo ela, e caso esteja pressionado, ele bota o botão pressionado. Caso não, ele bota botão solto. Isso poderia ser feito para, por exemplo, na situação de aprendizagem, quando tu aperta uma vez, ele vai para selecionar a escala Fahrenheit. Quando tu aperta de novo, ele seleciona a escala Celsius, que nem a situação de aprendizagem pede. Ok, pessoal, então é isso aí, tá? Qualquer dúvida, quero que os senhores tirem em relação a isso, ou botem ali embaixo no vídeo que a gente pode ajudar. Espero que tenha ficado claro. E também vai ter vídeos para ler pinos analógicos e imprimi-los, ok? Nesse caso aqui a gente só fez essa situação em que ele simplesmente lê o pino e manda aqui para o PC, ó, se é 1 ou 0. 1 ou 0 no caso o botão pressionado ou solto. Então a gente está fazendo essa comunicação aí digital, ok? Beleza, pessoal? Obrigado por assistirem o vídeo. Valeu!